dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no podcast Seja Intencional, um podcast que eu criei para de uma forma prática, gente. Prática, entregar alguma coisa para as pessoas que estão vendo e estão ouvindo. Hoje eu estou recebendo aqui o Léo Brandão, a Fabíola, a Camila da Mente Mestra, para nós ensinarmos a você. Eu posso ter essa pretensão? Sim. Sim, a gente está aprendendo, fala, ensina, né? Para nós ensinarmos a você a ser vulnerável, a ter coragem, a ter ousadia, a ser vulnerável, baseado no livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Nós lemos esse livro, mas não só lemos, nós praticamos o que nós aprendemos com esse livro intencionalmente. Por isso que a gente está aqui para ensinar você a abandonar algumas coisas e fazer aquilo que tem que ser feito, fazer aquilo que você tem adiado na sua vida. Então, seja muito bem-vindo, vem com a gente na coragem de ser imperfeito. Prazer receber vocês aqui. Viu? Todo nosso. Quem é que vai começar? Eu costumo dizer assim, essa gravação desse podcast é uma inspiração do Resumo Cast. Inclusive, algumas perguntas que eu trago para a gente é uma inspiração do Resumo Cast. O maior podcast de resumo de livros que eu conheço no Brasil é o Resumo Cast. Nós temos uma diferença, eu faço questão de dizer isso, porque nós não só resumimos livros, mas nós falamos dos nossos aprendizados, falamos das nossas práticas e aí propomos isso para você também. Então eu vou começar com você, Léo, que você está na minha frente aqui. Tranquilo. A primeira pergunta que eu quero que você compartilhe é, na tua concepção, Léo, qual é o tema central desse livro? Rondinelli, o tema central desse livro, o que eu vi assim, que me impactou, foi justamente a coragem de ser imperfeito. Por vários e vários anos, por muitos momentos, eu deixei de fazer coisas que iam me impulsionar, que iam me ajudar na minha vida pessoal e profissional, com medo do julgamento alheio. O que é que vão achar? O que é que vão dizer disso? O que é que vão pensar disso? Então, essa ideia, falando aqui abertamente, quando eu chutei o balde e eu não me preocupei mais com essa história da perfeição, aí a vida virou uma chave. E cara, é interessante isso. E nem parece que isso aconteceu na tua vida. Porque, por exemplo, eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que uma das grandes sacadas, e se eu estiver errado você me corrige, a gente se conheceu esse ano, né? É esse despontar nas redes sociais, em contar histórias, em gravar vídeos, tanto corporativos quanto vídeos pessoais. Quem vê nem percebe, aí eu não tenho certeza se o que eu estou falando é certo, mas quem vê nem percebe que você tinha essa trava. Porque tudo que você faz chega pra gente tão bem feito. Verdade. E é o que trava as pessoas. As pessoas não estão fazendo as coisas justamente por acreditar que precisa ser perfeito, precisa ser lindo, precisa ser maravilhoso e nem precisa. Mas só para você ter uma ideia, você está vendo hoje o fruto de vários vídeos, você hoje está vendo um trabalho que está sendo acompanhado, né? As pessoas até mandam mensagem, perguntam qual é o imóvel dessa semana, qual é o vídeo dessa semana. Tem clientes entrando em contato, agendando para que eu vá lá fazer o vídeo e tudo, aquela coisa toda. Sendo que, por muito tempo, eu tinha os pacotes pagos de videomaker, de drone, de tudo, só que eu não ia fazer. E sempre uma desculpa. Qual a desculpa? Ah, não, o cabelo hoje não tá legal. Ah, não fiz a barba, mas amanhã eu faço e eu vou. Ah, não, hoje eu não estou bem. Mas sempre era uma desculpa. Por quê? Porque o meu receio era como é que esse vídeo ia chegar lá no outro lado. Peraí, quando esse vídeo for realmente divulgado, o que é que vão falar? E quando eu perdi esse medo, quando eu realmente parei de me preocupar com essa história da perfeição, a coisa rolou e foi acontecendo e eu vi que não precisa ser perfeito, o que eu preciso é ir. Claro, brincadeiras aconteceram. Tem gente que liga e diz assim, cadê o blogueirinho que tá na imobiliária hoje? Tá tudo bem. E eu adoro essa brincadeira. Hoje eu já tenho uma rotina. Dia de sexta-feira eu já não vou mais para a imobiliária.
dia de sexta-feira eu já pego, já passo direto para os imóveis agendados. Então isso aí foi digamos assim, foi uma trava que foi retirada, porque eu ficava muito preocupado com a perfeição. Peraí, como é que eu saio nesse vídeo? Eu saí bem? E o legal é o seguinte, eu gravava e eu me dava a nota reprovando, olha que curioso. Então assim, e o trabalho muitas vezes as pessoas falando, tá perfeito, tá ótimo, e eu botando defeito naquilo. Quando eu parei com isso, o negócio... E o que eu acho legal é que o melhor retorno é em nós mesmos. É literalmente a coragem de fazer. E quando profissionaliza, melhor ainda. Eu tenho o treinamento Foco, formação de comunicadores. Hoje eu trago uma palestra específica sobre gravação de vídeos. E a pessoa que faz, né, a doutora Thaís Longatti, ela diz assim, trate o vídeo como uma forma profissional. Então você já sabe quando acerta, quando erra, quando faz, quando não faz, e nem por isso deixa de entregar. Sim. Então, muito bom, Léo. Fabiola, você? Em relação à ideia central, né, do livro? Sim, a ideia central do livro. A ideia central do livro, para mim, é a questão de me aceitar ser vulnerável, né? Me aceitar estar nessa posição de vulnerabilidade. Né? Por muito tempo eu tive dificuldade de assumir minhas falhas, né? Porque eu me exigia muito, eu precisava ser perfeita, eu precisava dar conta de tudo e isso me consumiu muito, me levou para um adoecimento. E quando eu comecei a ler esse livro, comecei a ver, né, essa questão da vulnerabilidade, da imperfeição, de superar os medos, de superar a vergonha, de ousar aparecer como eu sou de fato, isso mudou muito, muito. Assim, no início foi um desafio. Cada prática foi um grande desafio, mas foi um desafio bastante transformador na minha vida. Para mim, a vulnerabilidade eu achava que era uma fraqueza. Então, quando eu li aquele livro, eu vi que a vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza, é o contrário disso. É a fortaleza, é assumir riscos emocionais, sair daquela ideia, daquela mente, prisão, sabe? Que eu posso ser livre, sem medo de julgamento. Então, para mim, foi a virada de chave. Vulnerabilidade não é fraqueza, é fortaleza. Verdade. E ela tem até uma frase que diz isso, né? Foi uma das frases que eu apontei, mas depois a gente fala sobre isso. Até porque muitas vezes a zona de conforto é o pior desconforto, né? Verdade. Sem dúvida. Eu costumo dizer, acreditando no poder da declaração, eu costumo dizer que nós, eu, vocês e você que está ouvindo, nós temos que parar de falar em zona de conforto. Concordo. Porque eu acredito que quanto mais eu falo que eu estou na zona de conforto, mais eu vou querer ficar lá. Agora, se eu começar a dizer essa zona está confortável, eu não posso ficar aqui, eu não posso... Esses dias a gente fez um devocional aqui e eu optei por não assistir Netflix somente depois que eu tiver feito tudo. Eu fiz tudo, então eu posso... Eu tenho direito, eu mereço assistir. É o bônus. Eu mereço assistir Netflix. Hoje ali estava me cobrando o devocional, dizendo que eu tinha falado em comida, mas eu não falei em comida, porque eu estava comendo um bolo de chocolate, né? Mas quem falou em comida foi a Denise. Mas enfim. E aí hoje é segunda-feira. Segunda-feira realmente é o dia que eu tiro para descansar. E aí eu me permiti sentar enquanto eu almoçava para assistir alguns minutos de Netflix. Mas quando eu me sentei, eu disse, eu não posso ficar aqui. Porque se é de eu ficar aqui, eu vou ler alguma coisa, eu vou produzir alguma coisa. Ou seja, eu coloquei na minha cabeça que aquele lugar é uma zona de desconforto. Verdade. Eu só vou me movimentar se eu entender que a zona que eu estou é desconfortável. Se eu acreditar que ela é confortável, eu não vou me movimentar. Então, fica aí a dica para você. Você não está na zona de conforto, você está na zona de desconforto. Levante-se daí e busque a sua zona de conforto, até que você alcance, que ela se torne desconfortável de novo e que você vá para a próxima zona de conforto. Foi bom isso? A gente pode dizer até que é a zona do conhecido. Fale mais. Porque eu não gosto de falar zona de conforto, porque para mim realmente ela não é confortável. Eu vou dar um exemplo do Léo, ele não fazia os vídeos.
ele sabia que precisava fazer. Não era confortável para ele, porque ele já tinha comprado todo o equipamento. Então ele estava ali, ali é o conhecido, eu vou continuar ali. Ali é a minha zona do conhecido. Então eu gosto de dizer zona do conhecido, eu não uso zona de conforto. Faz sentido. O conhecido, ele deixa permanecer. O desconhecido, ele é desafiador. Isso, é isso mesmo. E é isso que eu quero pra gente na Mente Mestre, é buscar aquilo que a gente não faz. E legal, eu faço questão de dizer que eu me lembro que você tinha comprado tudo, você não tinha feito, e foi uma decisão. Não tem um botão aí para apertar, ninguém virou a sua orelha, foi uma decisão completamente cognitiva e eu diria parcialmente emocional, porque você ficava preocupado com o que iam pensar. Ou seja, uma decisão, gente, uma decisão. Não teve um passe de mágica. E tá aí. Qual é teu Instagram, Léo? O Felipe já deve ter colocado aqui, mas fala aí teu Instagram. Terra do Sol Imobiliária. E tem o Leonardo Brandão Imóveis. Esses são os 2 Instagrams que eu uso. Um é da imobiliária, que atua com vários eixos de imóveis, e o Leonardo Brandão Imóveis, que é só imóveis de alto padrão. Então passa lá e vê como é que são os vídeos dele, para ver se você encontra algum problema. Para você, Fabiola, para quem é esse livro? Essa informação é importante, porque quem está assistindo precisa saber por que vai continuar vendo esse podcast. Para quem é esse livro, Fabiola? Esse livro é para qualquer pessoa que queira sair dessa zona conhecida e ousar buscar uma nova estação, iniciar um novo ciclo. É para quem deseja buscar a sua melhor versão, cada dia buscar essa melhor versão. Então, se você aí quer sair desse estado de conhecido e buscar esse novo momento, essa nova estação, vale a pena ler esse livro e encarar esse desafio de se tornar vulnerável. Muito bom. Camila? Eu acho que, na verdade, eu acredito de verdade. É interessante a intencionalidade no falar da pessoa. Quando ela disse, eu acho, o meu cérebro ele buga quando eu escuto esse tipo de coisa, sabe? Principalmente quando é uma pessoa que está treinando a intencionalidade. Mas aí, para não interromper, eu acabei interrompendo, né? Mas para não interromper o eu acho, eu esperei. E aí ela buscou a intencionalidade e corrigiu, ela mesma corrigiu. Então, você acredita? Eu acredito que esse livro é para as pessoas que não se acham bom o bastante. O livro fala sobre alguns pontos, né? E eu acredito também que é sobre a questão da escassez. Ela fala muito sobre a questão da escassez, a mente de escassez. Então, assim, é para quem pensa que não pode, porque pode. Para quem pensa que o peso é um peso. Para quem não é bom o bastante, então é para você. Eu já li esse livro, acho que 9 vezes. E sempre eu tenho um aprendizado diferente. E nessa feita aqui, esse livro é para quem tem medo de rejeição. Para quem tem problemas com rejeição. Em outras leituras eu nunca tinha tido essa sacada. Por quê? Porque, agora claro, né? Esse podcast é para isso. É para isso, é para o que eu estou dizendo, é porque você está dizendo, o podcast vai te ajudar. Até porque nós estamos sendo bem práticos. Mas sugerimos, obviamente, que você leia o livro. Quem tem problema com rejeição precisa ler esse livro e não só ler, mas se desafiar em colocar as coisas que o livro propõe em prática. Posso te interromper? Posso, já interrompi. Tu nem interrompeu, tu esperou eu terminar de falar. É legal que pede, já interrompe, o negócio é bacana. Isso mesmo. Eu tenho um projeto Coffee com Fé. Você lembra quando a gente participou desse projeto? E eu acredito demais que esse projeto, principalmente o primeiro que eu fiz, foi no sinal. E aí a gente precisava entregar o cafezinho, pedir para as pessoas baixarem o vidro, entregar o café. E muitas pessoas, elas não quiseram nem baixar o vidro. Pessoas pensavam que a gente era alguém que a gente não sabia. Então, para mim, foi um dos maiores aprendizados de rejeição. Aquele momento que a gente passou ali, para mim foi. Não só para mim, eu acredito para muitos ali. A vergonha. A primeira vez
Foi Aquilo cruel. ali A gente até falou sobre isso, Foi, né? tu chegou a comentar, e não fazer com a mente mestra, chegou a fazer, a gente não chegou a fazer. Explica pra Fabíola, pro Léo e pra quem Como tá é o ouvindo, projeto? como é o projeto. Como era, porque como você mudou, era. deu outra Eu mudei. roupagem, né? A gente tem umas placas e a gente fala, esse cafezinho é gratuito, pode baixar o vidro. E aí a gente tem os cafés, a gente entrega os cafés tudo na bandejinha, pede para eles baixarem o vidro e entregam junto com a mensagem, às vezes com um bombonzinho de café. E muitas pessoas, elas não baixam o vidro. Então eu falei pro Rondinelli, ali para mim foi um aprendizado gigantesco. Primeiro para mim, segundo, para quem tá do lado de dentro, porque muitas vezes fui eu, muitas vezes foi o Rondinelli, e eu não quis baixar o vidro, porque eu não sabia o que vinha do outro lado. E muitas vezes é só um sorriso. Mas Gente, eu senti vergonha. Foi prova de Primeira fogo. vez foi. Quando a Camila chamou a primeira vez, ela colocou a gente no sinal da Washington Soares com o Edilson Brasil. E tinha as batinhas também, né? Com tinha as batinhas. batinha legalzinha. Ainda E tem. eu fui, porque eu sou desses, eu vou mesmo. Mas quando as pessoas começaram a passar que a gente Ignorar. oferecia o café e as pessoas ignoravam, aí eu perguntei, isso aqui é o que eu preciso. Isso aqui é prova de fogo, verdade. é a questão de eu vou ser rejeitado aqui até umas horas para eu ficar com os cascos de tartaruga aqui. E aí foi legal, a gente Foi até muito conversou bom. sobre isso depois, né? Foi excelente. E só acrescentando assim, né, o que me tocou muito no livro também é perceber que vulnerabilidade não é fraqueza. É isso. Não é fraqueza. Principalmente, eu não sei as mulheres, mas o homem tem muito aquele negócio de quando é criança, homem não chora, não chore não, engula o choro, homem não chora. Então Isso. nós ficamos muito com aquela trava, não posso chorar, não posso chorar. Não. E quando eu aprendi a ter a vulnerabilidade, quando eu aprendi a dizer, me ajuda, eu estou precisando de ajuda, cara, muda tudo. O jogo muda. Muda. Pedir ajuda. Principalmente pra vocês mesmo, que são Sim. homens. Tem a crença, né? Que eu Isso. sou forte, eu não posso chorar. É. Como- Tem até um louvor aí que diz, né? Porque o homem não chora, né? Bota aí, Felipe, um trecho dessa música aí. Bota aí. O homem não chora Fala, Fabiano. e não pede perdão. O próximo ponto? É, o ponto que a gente tá quase me perdi. A gente tá Tá no... no- A gente terminou Foi na na quem é o pergunta. livro. Pra quem Aí é esse agora livro? já Ok. entraria o terceiro ponto. Qual é o terceiro O ponto? terceiro ponto é o que significa, pra mim, ter coragem de ser imperfeita. Né? Para mim, significa, usando a linguagem do livro que a gente está lendo agora, né? Para mim, significa ligar o foda-se. Muito bom. Significa... É muito Felipe, coloca aí. Significa simplesmente ousar aparecer, colocar as caras, seja nas redes sociais, seja Seja em autêntico, né? cima de um palco, em qualquer lugar. Ousar aparecer, ousar ser eu mesmo, me mostrar como eu sou de fato, como eu sou de verdade e independente do que os outros vão achar, né? Assim, hoje eu falo isso de uma forma um pouco mais confortável, mas na época da leitura desse livro ainda era bem desconfortável, eu ainda estava muito presa à opinião dos outros, né? Ao medo da rejeição, ao medo do que alguém poderia pensar, do que alguém poderia falar ao meu respeito, mas realmente eu aprendi a me tornar totalmente vulnerável e só ir, né? só ir. É tão libertador, É gente. É muito tão libertador libertador. ter essa coragem, né? É Até muito libertador. Fabíola adiantou aí um livro que nós estamos lendo agora, atualmente, que é A Sutil Arte de Ligar o Exploda-se. E é tão simples o livro, né? A linguagem A linguagem tão bem simples, fácil. mas tão verdadeira. Demais. E eu também já é a terceira vez que eu li esse livro e assim, uma imagem diferente, uma concepção diferente. Eu até disse para Denise esses dias, amor, lê esse livro, porque eu acho que um junta com o outro. Mas a gente não está muito falando bom. dele ainda, sensacional, né? Muito Mas é bom. exatamente isso. Para mim, o que significa ter a coragem de ser imperfeito é entrar na arena. Entrar na arena. É ir adiante, sabendo o que quer
e até, desculpe ser redundante, mas é o tema central, é literalmente se livrar do que os outros vão pensar. Ter a coragem de ser imperfeito é saber que você vai entrar e você vai errar. Rondinelli, Oi. eu tenho vários outros pontos que eu poderia tratar sobre esse livro, mas ainda no link dos vídeos, falando sobre os vídeos, às vezes eu estou aqui trabalhando e realmente eu estou desenvolvendo o meu trabalho e aqui eu vou olhando outros vídeos também para ter parâmetros. Sim. E tem vídeos que eu vejo que são superiores, qualidade, a gente também tem que ter humildade. Sim, claro. Né? No caso, eu tenho a humildade de olhar e falar, poxa, esse cara tá fantástico aqui, esse vídeo tá fantástico, esse imóvel tá fantástico. Beleza. E tem gente que tá começando. E eu percebo ali ainda muita limitação naquele vídeo. Em momento nenhum, eu brinco com aquele cara. Em momento nenhum eu falo para outro colaborador meu, ó aqui, esse aqui tá ruim. Olha aqui como esse aqui, olha aqui ele. Não. Por quê? Porque eu tive lá. Isso. E nesse livro tem uma parte que fala, não aceite crítica de quem não tá na arena. É Verdade. 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 Então, eu já estive lá, eu sei o que é aquilo ali, e eu sei que se ele perseverar, ele vai conseguir ir melhorando. Porque ele mesmo vai se avaliando e vai melhorando. Eu vou pegar um gancho. Posso pegar um gancho? Tu falou sobre isso. Interessante é que a Camila pergunta se pode E aí eu vou, acho que é uma crença. Não, é educação, não, isso é educação. E o legal é que em momento nenhum ninguém aqui negou o gancho a ela, tu viu? Percebe que ela pergunta, Ela pede e a gente dá o gancho. Aprendi com a minha mãe. Parabéns, dona Mônica. Sua filha é muito educada. Quando você falou que em nenhum momento chegou pra olhar o vídeo e julgar e criticar, porque na verdade a imperfeição ela tá aí. Você entende que eu vou fazer com o que eu tenho nas mãos. Se eu faço com o que eu tenho nas mãos, eu não vou buscar a perfeição. Então ele que tá ali no começo, ele tá sendo imperfeito. E ele tá sendo vulnerável. Eu não vou esperar um cenário perfeito para fazer as coisas acontecerem. Sim. E muitas pessoas fazem isso. Eu vou trazer um gancho para mim, mas vou deixar para os próximos capítulos que tem a ver com Tu ainda os vai próximos falar sobre tópicos. isso? Vou Porque falar. mesmo, gente, eu não vou falar porque ela vai falar, mas certamente quando ela falar eu vou evidenciar o dilema dela com relação a essa coragem de ser imperfeita mesmo. A gente terminou esse tópico, terminou? Todo mundo falou já? Sim. Já, Léo. Tu Já. acabou de falar, né? Só dando Acabou de evidência aqui ao que você falou, e como a gente está perto, né, assim, até hoje eu vejo você se desafiar e alguns desafios seus na Mente Mestra foram para se colocar na arena, na posição de combate. E o Léo falou, não sei se você pegou, mas se você não pegou, eu dou evidência. Quem está na arena não critica. Não. Verdade. É baseado no que você falou, rapaz. Se eu Não fosse critica. quem está ouvindo, Léo, eu tinha pena de quem critica. Sim. É Porque verdade. normalmente quem critica não está fazendo nada. Está só criticando. E só aproveitando aí a pegada, o que é que também me encorajou no começo, né? Eu fiquei naquela, gravo, não gravo, vou, não vou, aquela coisa toda. E aí eu parei para pensar o seguinte: por que eu não estou gravando? Eu não estou gravando com medo de um julgamento. Aí eu puxei aqui, peraí, quem é que vai me julgar? Eu estou com medo do julgamento de quem? Está no meu livro. É importante. E aí quando eu me toquei que eu estava com medo do julgamento de uma pessoa que não existe. E hoje Verdade. E hoje desse jeito. E hoje eu tenho uma técnica, tá? Hoje eu tenho uma técnica. O nome dessa técnica para você que está assistindo é Técnica 10. Olha aí. Técnica 10. Eu desenvolvi, Rondinelli. E é show. Ferramenta. Eu dou o direito a qualquer pessoa de me julgar. Sendo que o que é que eu faço?
Técnica 10. Eu dobro 10 boletos e lhe dou. Uau, Aí você- deixa eu aplaudir essa técnica. Aí você escolhe um. Quando você pagar um deles, aí eu aceito o Muito julgamento. bom. Aí você vai parar pra pensar, né? Agora ninguém quer pagar. Rapaz, Gostei. Léo, falando nisso, cara, esse negócio de rede social, de crítica. Gente, eu sou meio aleatório, certo? O que der na minha cabeça, eu gravo. E aí eu abri um TikTok pra mim, pedindo pra eu abrir um TikTok pra eu não perder meu nome, mas eu não entendi. Não Mas- perdeu, não. Tipo, abre lá o TikTok, @RondinelliP que tu fica... Aí, essa semana já mandaram eu abrir um Kawaii, Kawaii? Kawaii. @RondinelliP que é pra eu não perder meu nome. Meu Gente, eu abri o TikTok. Aí eu comecei a gravar vídeo de dica. Eu tô aqui, eu aprendi uma coisa, aí eu dou uma dica. Aí esses dias eu fui comer aqui na padaria, aí peguei minha garrafa, aí eu tenho... O energético. Tu viu o vídeo do Eu vi. Rapaz, ela vai descer o Achei pau o em mim. máximo. a dica. Foi não, por quê? Não, a dica Eu também... achei o máximo. Eu sabe aquela história? No mínimo alguém tomou demais e ficou sem dormir, não foi não? Meu amigo, eu postei o vídeo e saí correndo. Aí fui trabalhar e fiquei 2 dias depois, uma pessoa, uma amiga minha, uma ex-colaboradora minha, olhou pra mim e disse assim, Rondinelli, aproveita o hype no TikTok. Eu sei lá o que é hype no TikTok. Sim. Cara, Léo, esse vídeo tem 180 mil visualizações. Aí. Cara, e eu me esforçando, estudando para ensinar os outros e um vídeo de um energético. Mas o mais interessante, filho, não é esse energético, é ver a força que eu tenho emocional. E assim, gente, é processo. É a força que você tem hoje, é a força que nós todos estamos buscando dia a dia. Meu amigo, esse vídeo, cara, já tem eu acho que mais de 60, 70 comentários. A maioria desses comentários descendo o pau em mim, bicho. Aí apareceu médico, cardiologista, Eu imagino. nutricionista que entende de cafeína, o cara da academia. Cara, e Cada eu vou dizer uma quantidade. coisa, eu comecei foi a rir. Mas tu podia gravar um segundo, dar continuidade. Olha aí, a dona Com o Ivete. energético na mão e falar, gente, o propósito do vídeo anterior era só mostrar como vencer a solidão. Eu gravei, o papo começou aqui, tá aqui. Eu nem sabia. Rapaz, você é bom, Mas viu? por quê? Porque eu tô evidenciando isso. Graças a Deus, eu devo ter 4 haters. Assim, eu não sou, enfim, eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho 4 haters fiéis. Eu até gosto deles. Que eu publico umas coisas, aí eles me questionam. Às vezes eles me questionam no privado e depois, ou então eles me questionam no público. E eu não vou mentir, no começo doía. Porque eu estava lidando com essa coragem de ser imperfeito. Hoje não. Hoje eu até paro, acredite, eu até paro para pensar. Eu até paro para pensar, rapaz, faz sentido. E voltando aqui para a história do TikTok, cara, eu respondi quase todos os comentários, agradecendo, brincando, mandando procurar o médico. Cara, foi muito legal. Mas É isso. E você passa a aceitar também o feedback, né? Maturidade. É. Maturidade. Eu continuo tendo pena dos críticos. Fato. Sim. Eu acho que uma pessoa que critica é uma pessoa que não está fazendo. Tanto que você evidenciou isso aqui. Uhum. Você olha para quem está começando e você valoriza. Sim. Sim. E diga-se de passagem, você ainda tem coragem, porque eu sei que você é desses, de chegar e dar um toque se a pessoa pedir e ensinar. Sim. Porque você já passou por lá. Quem aqui, não sei vocês, mas eu não ia para academia porque tem gente forte na academia. E eu não sou forte. E eu pensava que o pessoal ia ficar olhando para mim torto. Não, gente. Quem está na arena não critica. Portanto, vá para a arena. E quem criticar, saiba que é alguém que queria ser você e não é você. Não tem coragem. E tem os amigos que brincam, etc, etc, etc. O que foi que mudou para cada um de nós, na forma de pensar ou de agir, a partir da leitura e da prática intencional da coragem de ser imperfeito? Deixa eu começar. Já estou pedindo novamente.
Eu não disse nada. Eu não disse nada. Mamãe, culpa é sua. Toda vida que ela fizer isso, dá pra botar figurinha no gancho, dá? Aquela de pega no gancho. Felipe, é contigo. Pra mim, sinceramente, foi o perfeccionismo. É verdade. Eu era uma pessoa extremamente perfeccionista. E para entender que o perfeccionismo não é uma qualidade, foi esse livro que virou a chave na minha vida. E hoje eu digo, eu não sou perfeccionista, eu faço as coisas com excelência. E faz mesmo. E falar sobre excelência, antes eu entendi que o perfeccionismo é sobre aceitação. Eu fazia algo e eu queria que tivesse perfeito, mas eu sabia que estava o melhor que eu poderia fazer. Só que eu estava tão preocupada com a aceitação das pessoas que eu simplesmente parava ali. Então eu estagnava, eu paralisava, eu não dava continuidade. Em muitos projetos de vida, eu passei muito tempo fazendo. Aí eu tive uma faculdade que eu passei anos fazendo porque eu nunca achava que estava bom, que eu não sabia o bastante. Então, para mim, todos os aspectos, o Rondinelli, ele vivenciou, acho que o quê? 3 anos praticamente, né? Muito. Foi assim, a trajetória não foi fácil. Eu que vou trazer até as nossas conversas no livro A Coragem Sempre Perfeita, eu via muito de mim, no começo da família, que ela falava sobre as coisas dela. E assim, era praticamente, você estava me dizendo como eu era. Então assim, virou a chave. Hoje, quando eu vejo alguém com um sorriso no rosto, dizendo assim, eu sou perfeccionista, aí eu digo, meu Deus, ela precisa ler esse livro, A Coragem de Ser Perfeito, para ela entender que perfeccionismo não é qualidade. Não é. Até porque o perfeccionismo, ele não está relacionado à entrega. É isso. A entrega é fazer da melhor forma possível. E quando eu faço da melhor forma possível, eu sei que foi aquela minha entrega naquela hora. O perfeccionismo, ele está relacionado ao que vão achar daquilo que você entregou. E quando você não se contenta com aquilo que você entregou, você acaba transferindo, eu estou falando eu acabo transferindo a minha autoestima para outra pessoa. Verdade. E ainda digo mais, o perfeccionismo, não tem como existir nada perfeito só Deus. Mas o que é perfeito para mim, não é perfeito para você. Porque para mim essa blusa tá linda. Mas você pode muito bem não gostar de vermelho, então nunca vai estar uma situação perfeita para ninguém. Sim. Então eu nunca ia conseguir satisfazer o outro para dizer que estava perfeito. Ou vice-versa, quando a pessoa tem problema de rejeição. Por exemplo, a Fabiola elogiou a sua camisa. E você, obrigada, validou porque você valoriza a camisa. Valoriza a Camila e a camisa. Sim. Mas quando uma pessoa ela tem problema de rejeição, que é um dos pontos, foi um dos pontos que eu falei, até um elogio se torna uma ofensa. É como se a Fabiola chegasse e dissesse assim, nossa Camila, como tua camisa tá bonita. Aí a Camila dizia assim, vale-me Deus, o que foi que aconteceu? Ou, isso quando não diz assim, não é o caso, né? E se for também não tem problema, né? Se mulher comprei no buraco da gia. Diz a pessoa assim, desmerecendo a coisa. Excelente. Ou então quando dá aquele pinote, tu achou? Mulher, a tua também tá linda, ela não sabe de agradecer. Então devolve, não sabe receber. Não sabe receber. É verdade. Isso é muito bom. Ó, sim, a gente estava falando que mudou na forma de pensar. Isso, Já chegamos a responder isso? Eu posso dar uma colaboração nessa parte. A Camila respondeu. Foi, pode falar. Um ponto que mexeu muito comigo foi, eu diria que de fechar gavetas. Léo, o que é que você quer dizer com fechar gavetas? Eu entendi que eu não sou super-herói. Como assim? Hoje eu estou batendo um contrato lá no escritório. Fechei a venda de um imóvel e estou confeccionando um contrato. Eu tenho experiência para isso. São 20 anos nessa profissão. Mas aí o que é que vinha? Estou batendo um contrato. Eu preciso me formar em direito. Aí, quando terminava o expediente, pegava o carro, vou lá, vou matricular na faculdade. Aí outro corretor passava e falava assim, Léo, fulano está atendendo um gringo. Eu digo, gringo, eu tenho que fazer inglês. Aí, inglês. Léo, nossa... Em resumo, era tanta coisa, era tanta gaveta aberta, agora eu não concluía uma.
Nossa, verdade. Eu não concluía a consegue. faculdade, eu não concluía o inglês, eu não concluía nada. Tu já teve um Fiat 147? Vai entender. Fiat 147, um barulho danado, mas o bichinho vai bem devagarinho. Então o que é que acontecia? Eu queria fazer tudo, terminava não fazendo. Quando eu parei para entender, peraí, eu não sou super-herói. Eu sou um corretor de imóveis, tenho minha empresa e sou um cara que estou me dedicando aos meus vídeos para poder divulgar os imóveis, o trabalho e tudo. Pronto, é nessa parte aqui, a pegada é essa. Eu fui liberando espaço. É tanto se você olhar hoje no meu Instagram, eu valido muito. O que foi que eu fiz? Eu entendi que eu não preciso ser o melhor videomaker. Eu preciso ter o melhor videomaker. Verdade. Eu não preciso pilotar drone. Eu preciso ter um bom piloto de drone. Verdade. Entendeu? Eu não preciso ser advogado. Eu tenho os melhores advogados, na minha opinião. Isso. Pronto. Então, assim, eu não sou o melhor em tudo. Eu procuro o quê? Ficar cercado dos melhores. Isso. Muito bom. Isso. Aí a coisa começou a fluir. E por que que eu procuro me cercar dos melhores? Porque eu não sou perfeito. Muito bom. Excelente. Então eu preciso de ajuda. Então isso aí foi o que mexeu muito pra mim. Me remete até uma outra história que foge um pouquinho do assunto, mas vale a reflexão. Aí alguém que vê isso aqui aí pode dizer assim, mas é fácil para ele porque ele tem condições. Uhum. Aí eu provoco as pessoas a pensarem em quanto vale a hora delas. Porque de repente você perde uma hora aprendendo a editar um vídeo que vai lhe custar muito mais caro do que se você mandasse alguém a editar. Então, às vezes, não é uma questão de eu posso fazer isso. É uma questão de eu preciso fazer isso, porque enquanto alguém faz isso, eu estou ganhando dinheiro, eu estou fazendo dinheiro. Está sendo produtiva. E estou sendo produtivo, que é a melhor parte. É sobre perfeccionismo mesmo. Aí você falou sobre perfeccionismo, que é a questão, eu quero ser a heroína de tudo. Não tem ninguém que pode fazer por mim, porque só eu sei fazer. Entende? Tem muito disso. Eu não deixava as pessoas fazerem o que eu fazia, porque eu não achava Só que aquelas eu pessoas consigo. conseguiriam. Então eu estava chamando outras pessoas de incapazes. Né? Eu trabalhei muito tempo com a minha mãe. Isso. E aí agora vem a crença, que não deixa de ser, eu peguei muito a questão do perfeccionismo com ela. Então eu trouxe muito pra mim. E hoje ela já virou uma chave também, mas assim, foi um processo. Ela tem mais tempo de crença do que a minha. Camila, e só em encontro com o que você estava falando, quando a pessoa, vou falar no meu caso, que queria ser o centro, que queria entender eu queria ser o meu advogado, eu queria ser meu contador, eu queria ser o meu videomaker, eu queria ser tudo. Quando eu entendi que não é assim que o jogo funciona, quando eu entendi que eu preciso dessas pessoas, eu aprendi a delegar. E o que é que eu aprendi com isso? Que na vida ou você delega ou você carrega. Então era muita tarefa. Depois que eu comecei a entregar, advogado, tá aqui tua tarefa. Videomaker, tá aqui tua tarefa. Contador, tá aqui a tua. Corretor, tá aqui a tua. Secretária, tá aqui a tua. O meu tempo fluiu. Então hoje eu tenho tempo para trabalhar. Hoje eu consigo trabalhar. Por quê? Porque eu estou dividindo as tarefas cercado de outras pessoas. Por quê? Porque eu entendi que eu não preciso ser super-herói. E até colaborando agora fazendo uma propaganda. Na Terra do Sol a estrela é o imóvel, não sou eu não. Gostei foi da frase, ou você delega ou você carrega. Você carrega. Fabíola, o que foi que mudou na sua forma de pensar ou agir a partir dessa leitura? A minha luta, né, assim, que foi evidenciada com essa leitura, é essa necessidade da perfeição. Então, assim, eu tinha esse, digamos assim, esse fantasma na minha vida e que, de certa forma, eu já sabia que me incomodava, que gerava um desconforto, mas que eu não tinha dado um olhar, né, intencional para essa perfeição. Então, durante a leitura desse livro e com as práticas intencionais da mentoria, eu pude estar colocando à prova essa minha perfeição. E eu entendo que eu não sou perfeita e nem preciso ser, mas por muito tempo eu me exigi ser perfeita. E
Uma coisa que eu também coloquei aqui é a crença de eu não ser boa o suficiente. Né? Então, assim, tudo que eu fazia, por mais que eu me dedicasse, desse o meu melhor, era uma aula que eu ia preparar, uma aula simples de 1 hora, eu passava um mês para preparar os slides, porque eu olhava, eu checava e não achava que estava bom o suficiente. Então, isso me maltratou muito, exigiu muito de mim. E no final das contas, chegava no dia da aula, eu dizia, não gostei. Aí já entrava para a aula desanimada, porque não estava bom o suficiente. Então, a Camila falou na virada de chave, né? Para mim, eu costumo dizer que a chave está meio virada. Eu ainda estou nesse processo, né? E assim, agora, de uma forma diferente, eu já dei um olhar diferente para esse processo. Eu já consigo enxergar, eu já sei que eu preciso melhorar. A diferença é que eu ainda não consegui, né, me libertar dessa crença de ser boa o suficiente. Mas eu sei que eu estou em obras. E uma coisa que a Camila falou é a questão de esperar o cenário perfeito. Né? Assim, uma coisa que eu também comecei a fazer de forma intencional na época desse livro foi gravar vídeos para o Instagram. Né? Na mentoria, o meu objetivo da mentoria é que eu tenho um grande sonho, que é de mudar o mundo. Né? Um grande e ousado sonho de mudar o mundo. E eu creio muito que a mudança no mundo está na mudança da mentalidade das pessoas. Então, eu quero mudar o mundo, mas para eu mudar o mundo, eu preciso me transformar primeiro. Como é que eu vou estar aconselhando alguém se eu estou me exigindo demais? Eu estou nessa busca incessante dessa perfeição. Né? Então, quando eu comecei nas atividades, nas práticas, gravar vídeo do jeito que eu estava, de cara lisa, sem filtro, e botar as caras, falar no Instagram sobre temas que são polêmicos, né? Por exemplo, a religião é um tema muito polêmico. E falar lá, me lembro como se fosse hoje, o primeiro vídeo que eu postei, falando sobre a minha trajetória em religiões, né? A minha experiência com outras crenças, até eu chegar onde eu estou hoje, com a crença que eu tenho hoje. Eu me posicionei para falar sobre isso, uma verdade que foi minha, a minha história, e teve uma pessoa que me criticou por eu estar falando daquela forma, me julgou e eu fiquei super mal nesse dia. Eu me lembro que eu compartilhei com a Camila e com o Rondinelli e o Rondinelli disse, por que você está preocupada com ele? Ele é o que seu? Eu nada. Ele é seu amigo? Não. Por que você está preocupada? E eu, como diz o cearense, vale, faz sentido. Por que eu estou preocupada? Ele pegou um dos 10 boletos? Não, eu nem ofereci. Agora ela sabe a técnica, se tiver de novo ela já vai usar. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Muitas vezes eu, Fabíola, ou você, ou um de vocês, nós deixamos de falar algo, de abrir nossa boca para falar algo que pra gente é importante, que a gente acredita que vai ajudar outras pessoas por vergonha, ou por medo da rejeição. Né? E assim, essa leitura e a mentoria me fez perder essa vergonha. Hoje eu já estou fazendo o caminho inverso. Eu já estou me controlando para não estar falando demais. Porque eu perdi tanta vergonha de estar me expressando, de estar falando, principalmente nas redes sociais, que liberei total. Né? Então, assim, esse processo de transformação é um processo lento, né? Mas precisa ser dado o primeiro passo. E a gente precisa, e quem está ouvindo aí, assistindo, precisa ser intencional nessa mudança, né? Eu gosto muito dessa palavra, aprendi com o Rondinelli, né? Apesar de ser uma palavra conhecida, mas veio para a minha vida, depois da academia de mudança, e assim, ser intencional, para mim, Fabíola, tem feito toda a diferença na minha vida, né? Cada leitura que eu faço, eu digo, poxa, eu vou ser intencional. Hoje eu vou orar por aquela pessoa de forma intencional. Eu não vou simplesmente orar. Eu tenho um motivo para orar. E eu quero deixar esse motivo claro por que eu quero orar por aquela pessoa. Então, foi a chave está virando. Quase virada, mas está em processo ainda. Por incrível que pareça, o que mudou na minha forma de pensar e de agir, e aí só aperfeiçoa. Muitas leituras só aperfeiçoa. É justamente fazer com o que tem. Porque eu sou um cara que há muito tempo eu acredito que eu tenho uma mensagem para passar para as pessoas. E durante muito tempo eu me limitei
porque eu acreditava que podia ser melhor. Pode ser melhor. Entrega pode ser melhor. Aí acabou que isso vem sendo libertador na minha vida e de vez em quando eu uso isso. Por exemplo, agora eu tenho um podcast semanal que deixou de ser semanal por conta de falta de estrutura. No primeiro eu tinha um escritório, gravava no escritório. Depois eu não tive mais escritório por conta da pandemia. Então quando voltou tudo eu passei a gravar em espaços locados. Aí o sonho que você vai me ajudar a realizar, ok? Que é o de ter uma casa, onde eu vou ter um estúdio, onde eu vou ter um cinema, certo? E aí eu adiando esse bate-papo riquíssimo que fortalece o nosso compromisso uns com os outros e conosco mesmo, que é o principal. Porque, eu vou ter... E aí sempre tinha que ter uma mais coisa. Não, tem que ter o microfone. Não, mas é o computador. Não, mas é isso. Mas quer saber de uma coisa? Eu tenho uma casa, eu tenho um espaço, eu tenho todo o equipamento para fazer isso. E nós estamos aqui exercitando a coragem de ser imperfeito. E o que é mais interessante, eu vou juntar uma coisa com outra, dizendo respeito à minha frase. Não tenho o menor problema nisso. Se eu não falasse, ninguém ia saber. Quer ver? Eu vou falar uma coisa que pouca gente... Veja a importância de ter cuidado com o que se fala. Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza Leonardo Brandão, Fabíola de Sá e Camila Nazar, Diego Vinícius e Iago Costa. Iago Costa. Eu tenho certeza que pouca gente observou, mas eu vou dar a luz a isso agora. Todas as nossas canecas são diferentes. Alguém já pode ter observado. A Denise observaria. Acredito que a Fabíola também. A Camila, você não sei se eu observaria, Léo, que as canecas são diferentes. Observa. Então só eu sou o dormente aqui na mesa. Ainda bem que o Iago não e o Diego também não. Eu era perfeccionista, escreve aí pra ver se tu tinha observado. Aí o que acontece? Inclusive faz uma filmagem aqui que eu vou pedir patrocínio das canecas agora, amigo. Faz aí. Vou das canecas diferentes, vai. Gravando? Inclusive, todas as canecas são diferentes. Inclusive, canecas patrocínio, Sublime Desenho, tá? Felipe, vamos fazer umas canecas iguais aqui pro meu podcast? Ok. E aí, quando eu peguei e disse assim, Camila, sabe por que as canecas são diferentes? Aí a Camila, a coragem de ser imperfeita, a Camila disse, é a coragem de ser imperfeita. Aí eu peguei e disse, não, é pra eu ganhar a caneca mesmo. Eu quero que alguém me dê desconto pra eu comprar as canecas iguais pro Seja Intencional, pro podcast. Mas não, isso aqui, gente, isso é besteira. Isso é perfeccionismo. Mas vamos falar a verdade, as canecas que eu tenho são diferentes. E eu quero que vocês hidratem as pregas vocais de vocês enquanto vocês falam. Então vamos botar o que a gente tem. E depois a gente melhora. Por exemplo, levantem as vossas garrafas. Cada um bota as garrafas aqui no meio. Aqui. Se a gente tivesse botado as garrafas, ia ser mais feio do que as canecas. Então vamos ficar com as canecas aqui. Muito obrigado. Não significa que vai ser feito de qualquer jeito. Como diria o Mário Sérgio Cortella, eu gosto dessa frase, capricho. O que é capricho? É eu fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho naquele momento. E depois eu melhoro. E cara, verdade seja dita, glória a Deus por poder receber vocês aqui, amigos, na minha casa, bater esse papo com outros amigos aqui que estão fazendo a produção do negócio e levando uma informação antes de ir para todo mundo, para nós mesmos. Verdade. Porque aí eu já entro, baseado no que você falou e no que eu estou revelando, eu já entro, eu vou voltar para a prática, né? Tem uma pergunta da prática. Mas deixa eu entrar aqui na frase da camisa, para eu aproveitar o embalo. Que frase desse livro eu colocaria em uma camisa? Gente, verdade seja dita, são muitas frases. Muitas frases. Mas eu escolhi uma dessa vez aqui, que eu nunca tinha escolhido antes. Quanto menos nós falamos sobre a vergonha, mais controle a vergonha vai ter sobre a nossa vida. Legal. E cara, isso é bom. Falar liberta, né? Eu costumo dizer que o meu nariz é grande.
A minha orelha é grande. E a direita ainda é maior do que a esquerda. Eu acho que é porque puxar. Você está observando aqui, ó. Tô olhando aqui direitinho. Não faz sentido? Eu vou ser legal contigo. Faz não. Obrigado. Ó, o que acontece? Nunca ninguém brincou com as minhas orelhas e com o meu nariz. Por quê? Porque eu brincava antes. Então, nunca brincou porque eu brinco antes. E eu achei interessante quando você revelou aqui no podcast, agora dizendo assim, eu ainda tenho a questão de não ser boa o suficiente. Quando eu sou o primeiro a falar, e claro, gente, eu também não estou aí para você mesmo disse, estou falando demais. Não estou falando de você sair rasgando, sendo vulnerável para todo mundo, porque o livro diz, seja vulnerável com quem você pode ser vulnerável. Sim. Eu também não estou dizendo para você sair suas fraquezas e nem usar suas fraquezas como uma desculpa contra você. Então, o papo é o seguinte, às vezes é melhor você falar do problema do que você esconder e ficar se maldizendo ou se perpetuando um fraco ou uma fraca por conta disso. Então eu pego essa frase, né? Vamos falar das frases e depois a gente volta para a prática e para o desafio. Só pegando um gancho em relação a essa questão de falar, né? Antes de eu falar a frase, estamos aqui no Setembro Amarelo, né? E assim, eu sou uma super defensora de terapia e eu defendo muito que quando a gente fala, a gente se liberta. É como se a gente tirasse um peso, eu e quem já passou por esse processo de psicoterapia, como se tirasse um peso das costas, né? Então, o quanto é bom a gente se colocar nessa posição de falar, claro, lembrando que não é para qualquer pessoa, né, que a gente vai falar. Vai para um profissional ou para alguém que esteja ao seu lado nessa jornada, na arena, né? Isso. Na arena ao seu lado. Isso. A frase, Léo. O assassino secreto da inovação é a vergonha. Ó, estamos alinhados, né? É verdade. O assassino secreto da inovação é a vergonha. Não tenha medo de inovar. Alguém vai falar? Vai ter gente que vai falar bem, vai ter gente que vai falar mal, que falem, mas que você não fique engessado com medo do que os outros vão pensar. A minha frase, eu escolhi uma que eu achei a minha cara. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. E ainda botaria um girassolzinho do lado. Ela deu girassol. Eu vou dizer que pra mim, colocar essa frase na camisa tinha que ser metade na frente e metade atrás, porque é um texto, mas eu acredito que foi a base desse livro. Foi bem no começo, quase na introdução, ele fala que o crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não é esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final do triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassou ousando grandemente. Essa para mim foi o que define a coragem de ser imperfeito. Eu vou fazer e se eu tiver feito eu fracassar, eu fiz. Então, para mim, fracasso, o significado de fracasso é quando eu chego e faço. Eu vou até o fim. Se não deu certo, fracassei. Agora, desistir é porque eu, na verdade, não cheguei até o final. Que era para chegar. Então, para mim... Eu vou fazer um apontamento sobre isso, baseado num livro que a gente leu também. O Poder do Fracasso. Eu não diria que porque eu não consegui, eu fracassei. E eu sei que você entende isso. Talvez você pegou um contexto só desse livro. Mas a Sarah Lewis, a autora do livro, ela diz que isso é uma quase vitória. O fracasso. O fracasso, na verdade, é uma quase vitória. Ela só mudou a perspectiva. E eu gosto dessa coisa de mudar a perspectiva. Sim, porque eu fracassei para que eu, na próxima vez
possa chegar a vencer. É isso que ela fala no livro. Na verdade, não existe fracasso. Embora o título do livro seja O Poder do Fracasso. E ela está denotando o seguinte, que várias pessoas que conseguiram fracassaram. Não porque elas viram como um fracasso, mas porque elas viram como uma quase vitória. E é melhor eu ver isso como uma quase vitória, porque o quase, né? Quase não foi agora, vai ser depois. Impulsiona, Ela te impulsiona a buscar mais. Ele impulsiona, não paralisa. É como eu falasse assim, o perfeccionismo com a imperfeição. Eu considerava bacana, que o perfeito era o melhor. E pra mim não. Pra mim ali era um fracasso. Porque eu nunca consegui chegar até o final. Tu entende o que eu tô querendo dizer? Pra mim, eu não consegui. O Léo falou assim várias vezes. Eu fazia várias coisas, eu nunca consegui chegar até o final. Por quê? Porque nunca tava bom. Pra mim, ali, eu tava fracassando. Sim, eu tô entendendo. Entende o que eu tô dizendo? Eu estava você via como um fracasso. Aí, quando eu virei a chave, eu entendi que a imperfeição é fazer, errar e continuar. E recomeçar. É porque o perfeccionismo, muitas vezes, ele é um mecanismo de defesa, né? Não é nem de defesa, é de sabotagem. Sim. Isso. Sim, de autossabotagem. É muito fácil eu chegar e falar o seguinte, não vou gravar hoje, não tá do jeito que eu quero, porque eu sou perfeccionista. Aí, não, hoje eu não vou fazer tal tarefa, porque eu sou muito perfeccionista, então... Mas e assim vai adiando, e assim vai passando, e assim vai desviando. Mas por quê? Porque essa história do perfeccionismo já é uma desculpa pronta para não fazer ou para adiar. É verdade. O perfeccionista, ele é um total procrastinador e autossabotador. E você sabe do que está falando, porque né? eu vivi isso na pele. Também sim. Penúltimo ponto, uma prática, então, eu já falei da minha prática, que é ir independente de qualquer coisa. Ir. Essa foi a minha prática. Fazer. Não de qualquer jeito, mas fazer. E melhorar depois. E para vocês? A minha melhor prática foi uma prática pontual onde eu me desentendi com uma amiga e fiquei uns dias sem falar com ela, porque eu estava certa e ela também estava certa, né? Na minha cabeça eu estava certa e ela na dela estava certa. E nenhuma das duas abria a guarda, né? E eu estava incomodada com aquela situação, por uma coisa tão pequena que eu queria implantar as minhas verdades na cabeça dela e ela não queria aceitar as minhas verdades, que pra mim eram as verdades que ela precisava aceitar. Complexo, né? Meninas, justiceiros aí. Se você não entendeu, volta e diminui a velocidade que é pra você. Eu, honestamente, eu já tô aceitando. Eu também resolvi aceitar. Pra lá, eu tô aceitando. Mas, o que aconteceu? A gente se desentendeu e ficamos estranhas, como apenas duas pessoas distantes, mas nós éramos as melhores amigas. O que eu fiz? Na prática do livro, eu intencionalmente fui falar com ela, fui pedir desculpas pelo acontecido, chamei ela para conversar, para alinhar, e a partir daquele momento eu me decidi comportar diferente, não só com ela, como com outras pessoas. E essa prática eu carrego hoje, para mim. Eu pratiquei muito durante esse ano o silêncio, porque para mim sempre foi um desafio ficar calado, né? Não que eu gosto de falar, não. Só um pouquinho. Mas sempre foi um desafio para mim me conter de dar opinião, me conter de dar conselhos e silenciar na hora certa, né? Ter sabedoria para silenciar. E a partir dessa prática, eu comecei a ser mais intencional nisso, né? Não é porque eu sei que é verdade, eu acredito que é verdade, que vai ser verdade para todo mundo. Isso. Né? Então, assim, eu comecei a entender melhor o outro, porque eu acredito que o privilégio das pessoas virem muito conversar comigo, né? Para desabafar, para pedir conselho, para querer tomar um café. E nessa busca das pessoas para estar perto de mim, para conversar comigo, eu costumava dar muito,
falar muito, aconselhar muito. E eu passei a ouvir mais, silenciar mais. E no final eu sempre costumo hoje, né, atualmente, direcionar para uma oração, né? Assim, eu respeito a crença de todos, mas a minha crença é que existe algo muito maior, algo sobrenatural que contém todas as verdades, né? Então, eu acredito muito que nós, você, nós sabemos as nossas próprias verdades, o que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer. Se a gente se dedicar um pouquinho mais para isso, para esse eu interior, a gente consegue ser mais intencional nessa vida e buscar essa mudança, essa virada de chave. Só não sai daqui intencional quem não quiser, viu? Verdade. Já falou da prática, Léo? Não. Não. Da prática eu não falei ainda não. Mas é simples. O que eu posso dizer, por muitos anos na minha vida, eu me encaixei. Eu não era aceito. Ou seja, eu tinha que me moldar a padrões que no fundo não me agradavam, ou eu achava que me agradavam, mas para pertencer a um certo grupo, algo do tipo, não desmerecendo ninguém. E hoje eu não me permito mais isso. Hoje eu entendo o seguinte, eu sou eu. Vai ter gente que vai gostar de mim, vai ter gente que não vai gostar de mim, vai ter gente que vai me aceitar e vai ter gente que não vai me aceitar. Porém, aos que não me aceitam, eu não vou mudar o meu jeito, o meu caráter, a minha essência para estar me encaixando. Paciência. Eu sou imperfeito. É isso. Muito bom. Então, quem quiser, me aceite e sabendo que eu sou imperfeito. Muito bom. Então, o que eu tenho a deixar como semente é: entenda que você é imperfeito. E está tudo bem assim. Quem quiser que lhe aceite. Foi. Se entender isso, está curado. Verdade. Mas Mas é isso mesmo. Eu falo até isso, desculpa Camila, eu falo até isso no foco, eu falo na formação de comunicadores. Muitas pessoas têm dificuldade de falar com o público ou de falar em público por conta desse julgamento. E eu digo exatamente o que você está dizendo, não com essas palavras eloquentes, mas eu digo assim, vai lá e saiba que vão falar mesmo, não? E que você seja você, você não deixe de ser você. Como você falou, eu me encaixava, né? Durante muito tempo eu me encaixei. Não precisa se encaixar não. Seja você e quem quiser que lhe encaixe na vida dela. Pronto. Por aí mesmo. Fale. Obrigado pela parte. Eu tenho duas práticas que foi muito relevante para mim. Uma foi como eu era perfeccionista, então eu fiz muitas práticas voltado a ser contra isso. Então eu utilizava muito o perfeccionismo em fazer essas práticas. E as pessoas botavam as coisas em cima da mesa, a decoração, e eu deixava. Antes eu colocava tudo no lugarzinho. Mas dessa vez eu vou deixar as pessoas fazerem. Porque tá bonito também. Não é só a minha parte ali. A primeira foi essa prática. Então eu fiz muitas práticas com várias pessoas. E outra era falar não para as pessoas. Porque eu tinha muito receio. Então para mim, eu tinha que mostrar minha vulnerabilidade. Porque quando eu dizia sim para aquelas pessoas, eu estava dizendo não para mim. Eu também começava a me anular. E eu comecei com a minha família. Porque o maior desafio é começar dentro de casa. Começar dentro de então casa. eu comecei a fazer essa prática. E aí eu até brinco que, como a Fabiola disse, ela disse que no começo ficou com vergonha de fazer vídeos, e depois desembestou. Eu também eu comecei a aprender a tanto dizer não, que eu disse, não, calma aí, agora eu vou começar a dizer um sim ali, porque... Então, assim, foi as duas coisas. Deixar as pessoas fazerem do jeito delas e eu aceitar aquilo ali e ver de uma outra forma e dizer não. Excelente. Muito bom. Para finalizar, proponha um desafio para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo. Para quem precisa ter a coragem de ser imperfeito.
O meu está escrito, então eu vou ler, que é para ser breve. Né? Quem está acostumado a gravar podcast comigo percebe que eu sou o próprio podcast. Se eu digo uma coisa, eu começo a falar também. Então, o desafio que eu proponho para você que está vendo ou ouvindo é: escolha uma atividade que você normalmente evita por medo de não ser bom o suficiente ou por medo de falhar. Faça da melhor forma que você puder. Não é fazer de qualquer jeito, mas faça da melhor forma que você puder com aquilo que você tem na sua mão. Pode ser algo pequeno, como fazer alguma coisa na cozinha. Eu me lembro que eu não conseguia fazer um suco de laranja no espremedor, né? Você vê, né, a criação do ser humano. E eu comecei a fazer e eu sujava a cozinha todinha. Então eu decidi fazer. Então pode ser uma coisa pequena, como alguma coisa na cozinha, se bem que o que é pequeno para mim pode não ser pequeno para você. Ou então você fazer algo maior, como se inscrever numa aula de dança. Ou enfim, você sabe do que você tem medo, do que vão falar, ou medo de falhar. O meu objetivo com isso é que você realmente tenha coragem de ser imperfeito. E aceite que errar faz parte do processo. Não fracassar. O fracasso é o aprendizado. Aliás, o fracasso faz parte do processo de aprendizado. E aí eu deixo aqui para finalizar o meu desafio, uma frase atribuída a Voltaire. Abre aspas. Não deixe o perfeito ser inimigo do bom. Fecha aspas. Esse é o meu desafio para você. Até fácil, depois me conta como foi. O desafio que eu deixo para você, eu vou deixar um desafio semelhante ao que eu fiz e que mudou muito a minha vida. Se você hoje aí tem alguém que você deixou de falar, que você se afastou por algum motivo, que se desentendeu, que está magoado, mas no fundo você sabe que você falhou ou que tem participação para esse desentendimento ter acontecido, eu lhe encorajo hoje a enviar uma mensagem, fazer uma ligação para essa pessoa, pedindo desculpas, falando sobre gratidão, da sua gratidão por essa pessoa. Certamente você vai mudar, sentir muita coisa mudar aqui dentro do seu coração, dentro de você. Com a outra pessoa, você não tem como controlar a reação do outro, mas você pode ter certeza de que vai ser transformado com essa atitude. Eu vou reforçar o que eu fiz com relação aos nãos. Escolha 3 pessoas das quais você gosta muito, que você realmente diz que essas pessoas são importantes na sua vida. Fale não para elas. A primeira coisa que elas pedirem para você, dê um não, sem justificar. E aí você vai saber se essas pessoas realmente é para estar perto ou não. Excelente. A prática que eu te proponho é que nos últimos 6 meses, eu acredito que você prometeu fazer alguma coisa e não fez. Tem alguma coisa que você sabe que nos últimos 6 meses você disse que ia fazer ou que ia mudar, enfim, tem alguma coisa aí que está engavetada. Nos próximos 30 dias, você vai pôr em prática o que você disse que faria nesses últimos 6 meses. Essa prática. É isso. Então esse foi mais um Esse foi mais um podcast. Seja intencional. Se fez diferença para você, primeiro, pratique. Comenta aqui, compartilha, indica as nossas redes sociais que você viu no começo. Segue a gente também, se fizer sentido para você. Sim. E a gente se vê aqui na próxima oportunidade. Agradecer ao Diego, ao Thiago, que ficaram aqui no back. Thiago. Não sei quem foi que eu tive esse Thiago. Iago, parece. Agradecer ao Diego, agradecer ao Iago, que ficaram aqui no backstage da produção. Só foi possível ficar aqui porque eles estavam ali. Então, salve de palmas para eles aí. E a você, só existem nós aqui porque existe você aí. Então, se algo que você ouviu aqui fez sentido para você, é isso. Faz isso. Seja intencional. Valeu. Tchau, tchau.